Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu sou Gilberto Meira, consultor jurídico tributário aqui da Consult em Curitiba, e hoje nós temos uma novidade. Estamos trazendo aí o nosso amigo e sócio lá da Consult, lá de Cascavel, o Edson Ramiro. O Edson Ramiro, ele é o responsável pela área de Corporate Finance, ou seja, finanças corporativas, e vai trazer para nós aqui uma fala específica sobre a questão do planejamento tributário e aquela mudança que nós estamos muito preocupados envolvendo o TCMD. Pois então, a emenda constitucional 132, ela trouxe aí uma série de inovações no campo dos chamados tributos sobre o consumo, mas também trouxe, né, Ramiro, algumas informações que obrigam-nos a rever o que está acontecendo. Entre elas, o famoso ITCMD, que é um imposto que incide tanto quanto sobre as doações, como também sobre a causa-mortes, o famoso imposto sobre as heranças. E aí, uma preocupação natural que nós temos que ter tem a ver com a sucessão do patrimônio, né? E essa sucessão traz muitas vezes reflexos, principalmente na área do imposto de renda, onde há aqui a especialidade do nosso querido Ramiro, né? É bom lembrar que, entre outras inovações que nós temos aí no ITCMD e que nos obrigaram a trazer esse tema à baila e que, por conseguinte, trouxeram também a questão do imposto de renda, está aí a preocupação de um projeto de lei complementar, né, de 2021, né, o projeto de lei complementar 67 de 2021, de autoria aqui do deputado estadual Ricardo Barros, e olha, está em linha com a emenda constitucional 132, prevendo a obrigatoriedade na proporcionalidade do ITCMD. E criando, inclusive, algumas amarras, entre elas, limitando aqui a aplicação sobre holdings e outros recursos que normalmente nós utilizamos. Também é importante observar que existe hoje um projeto de resolução do Senado Federal possibilitando aí que a alíquota máxima do TCMD chegue a 16 pontos percentuais, o que é, convenhamos, uma alíquota bastante pesada. Evidentemente, isso merece nossa preocupação. Nós vamos, em algum momento, tratar deste tema, mas, para o momento, eu gostaria de passar a palavra ao meu querido Edson Ramiro, para que ele nos desse algumas informações extremamente interessantes quanto ao imposto de renda, a sucessão patrimonial, a sucessão familiar, que, naturalmente, né, Ramiro, está, pelo menos, trazendo uma preocupação muito grande a quem é do meio, como é o teu caso, não é isso? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Gilberto. É uma satisfação aqui compartilhar desse momento consulte contigo. E também compartilhar com o nosso público, aqueles que nos ouvirão aqui nessa gravação, sobre alguns cuidados que nós temos discutido bastante no âmbito das sucessões, em relação a esse momento, em especial de final de 2023, agora para início de 2024, em que as famílias têm se preocupado bastante, né, com esse tema de repasse de patrimônio para os seus herdeiros e tem trazido com muito mais ênfase a discussão sobre o planejamento sucessório e juntando com isso também o planejamento tributário. Nós temos visto em todos os nossos escritórios, seja Cascavel, Curitiba, Porto Alegre, Sinop, e a gente tem visto no mercado em geral que as famílias vêm fazendo um movimento, independente de volume de patrimônio, mas vem fazendo um movimento no sentido de antecipar a legítima, né? De fazer a antecipação para os seus herdeiros através de um processo de doação. E, na prática, nós temos visto alguns cases que passam pelo nosso escritório, seja para revisar, seja para opinar sobre o procedimento depois que foi realizado, e a gente tem visto que algumas oportunidades de planejamento tributário têm ficado na mesa, e alguns problemas de sucessão têm surgido após a realização desse ato da transferência de patrimônio de, por exemplo, os pais para filhos, né? Então, o tema bem específico que nós queríamos abordar é a doação de patrimônio, mais focado especificamente ao patrimônio imóvel, e o reflexo no campo das sucessões e no campo tributário. Então, eu dividiria o tema nesses dois aspectos aí, Gilberto, para
para É, e, começarmos, o debate. e a realidade seja dita, né, Ramiro? As pessoas se preocupam muito com o ITCMD e acabam esquecendo que entre o momento em que nós registramos lá na nossa declaração de imposto de renda, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, o patrimônio, no caso, pelo menos das pessoas físicas, não há correção do valor. E quando, eventualmente, por uma questão de discussão familiar, resolve-se vender o imóvel, você apura ganho de capital e acaba pagando imposto de renda. E existem algumas alternativas que a legislação fornece, não é isso? Ou seja, a preocupação, primeiro, é, de repente, já estar preparado aí para a mudança do ITCMD, que ela virá. Aqui no Paraná, nós ainda não temos projeto de lei no âmbito da Assembleia Legislativa, mas São Paulo, por exemplo, já estabeleceu um projeto de lei em andamento, de tal forma que pode chegar até 8 pontos percentuais. Vários estados têm, mas a preocupação, e é essa a argumentação que você está apresentando, não deve se restringir apenas e tão somente ao TCMD, não é isso? Exatamente, exatamente, porque o reflexo, ele pode respingar também no campo da incidência do imposto de renda. Então, especificamente no campo das sucessões, o cuidado que a gente gostaria de trazer aqui para comentar é em relação às cláusulas que se gravam no momento da doação. Então, tem esses cuidados de, uma vez que se definiu o patrimônio que vai se repassar para os herdeiros, vamos trabalhar nessa hipótese, de transmissão de patrimônio de pais para os filhos, que é o que tem sido mais comum, né, as escrituras públicas de doação de pais para filhos, com o objetivo de evitar um eventual pagamento a mais em função da prerrogativa que os estados têm de aumentar a alíquota, saindo da fixa, que é o caso aqui do Paraná, hoje 4%, e passando para uma alíquota progressiva, que não sabemos até quanto pode chegar, como é o caso de Santa Catarina já e do Rio Grande do Sul, né? Então, no campo das sucessões, o que a gente tem visto é isso, que por hora, por vezes, né, as doações, elas são simplesmente levadas a cartório para fazer a transferência e não passa pelo crivo, pela análise de um advogado, de um especialista, que observa alguns detalhes que podem fazer uma diferença, assim, crucial no objetivo da manutenção do patrimônio que os patriarcas têm, né? Mais especificamente, eu chamaria a atenção assim, para o cuidado da cláusula de reversão, que permite que o patriarca, uma vez fazendo a doação para ou os herdeiros, ele resguarde para si o direito de que o patrimônio retorne para ele quando da eventualidade do herdeiro, né, do chamado donatário, eventualmente vier a falecer. E que não se Então, confunde, Ramiro, e que não se confunde com o usufruto, né? Que é outra formiga, não é isso? exatamente, exatamente. São institutos distintos, né? Que tem alguns parâmetros assim que são meio tradicionais, né? Eu diria quase que normais. Vai fazer a doação e grava com cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade, e penhorabilidade. E às vezes, se não for um pedido específico para o cartorário para explicar uma determinada situação, o gravar a doação com a cláusula de reversão, assim como as demais, são prerrogativas do doador, mas faz uma diferença muito grande, né? Porque imagine a hipótese, por exemplo, que o pai faz a doação para o filho, não grava com a cláusula de reversão, e na eventualidade do filho, filha, vir a falecer, esse patrimônio que foi doado, ele entra no processo de inventário, ele compõe o monte mora a ser partilhado do filho falecido. Então, eventualmente, o filho pode ter casado num regime de separação total de bens, por exemplo, e aí os pais fazem a doação, e por um infortúnio, vindo a falecer o filho, aquele patrimônio, o objetivo que era, primeiro, em se estipular um casamento pela separação total, e depois os pais, ao fazerem a doação, o objetivo não era comunicar com o patrimônio do cônjuge, pela falta dessa palavra de gravar a doação com a cláusula de reversão, esse patrimônio passa a ser dividido com os herdeiros necessários, que é o cônjuge, né, e os filhos. Mas na hipótese de não ter filhos, nesse exemplo que nós estávamos falando, o
o patrimônio será partilhado entre o cônjuge sobrevivente e o pai, ou a mãe, ou os pais, né? Enfim, O dito na regra da supérstite, sucessão. né? O dito supérstite, né? Exatamente, o cônjuge. Inclusive, Ramiro, eu li dia desses aí na imprensa que existe um projeto de lei no âmbito do Congresso Nacional, é, tentando alterar essa situação do cônjuge, né, no contexto do Código Civil. Mas isso é tudo projeto e não quer dizer que vai andar com a velocidade que a reforma tributária tem que andar, né? Perfeito, Gilberto, perfeito. Outro ponto relevante que eu queria chamar a atenção é gravar a doação com a cláusula de incomunicabilidade, né? Então, normalmente, a incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade são cláusulas que normalmente o tabelião, né, ele sugere que se coloque. Mas nós já vimos casos de doações que não teve nenhuma destas cláusulas como gravando em cima da doação. Então, para dar essa restrição, manter o patrimônio sempre no âmbito familiar do doador, é interessante que se grave, claro, sempre a depender da vontade do doador, dos doadores, que se grave com a incomunicabilidade, né? Porque, de novo, na hipótese de um casamento em que foi estabelecido o regime da comunhão, e vindo a ocorrer a separação, na comunhão total, né? Vindo a ocorrer a separação, o bem que foi doado com a cláusula de incomunicabilidade, na separação fica somente para quem recebeu o patrimônio. Mas na hipótese da doação não conter a cláusula de incomunicabilidade, é como se a vontade do doador fosse doar para o filho casado no regime da comunhão universal. Então, numa eventual separação, por falta desta vontade do doador de definir que não se comunica, haverá uma divisão desse patrimônio na eventual hipótese de uma separação, né, de um divórcio. O que explica Então, esse aí ponto é de extrema relevância. explica aí um pouquinho a opção que muitas pessoas fazem pela dita cuja holding familiar, né? Para que não haja essa comunicabilidade, não é isso? E que, como nós vimos, o projeto de lei lá do deputado aqui do Paraná, o 67 de 2021, visa barrar, viu, Ramiro? Você tocou num tema de extrema relevância, que é a utilização das holdings familiares, e eu pego o gancho também para falar dos aspectos tributários já na sequência. Mas a holding familiar já vem sendo utilizada há muitos anos, exatamente como um dos objetivos desse que você falou, para trabalhar a preparação de sucessão, né? Claro que ela sempre, a gente sempre fala, né, que cada caso é um caso e pode ser que o seu caso não seja aplicável ao outro. Eventualmente, uma holding, para determinados fins da família, ela é excelente, traz economia tributária, traz vantagens tributárias, mas, por vezes, nós já analisamos patrimônios que a holding, a depender da condição do patrimônio que está na pessoa física dos patriarcas, ela pode não ser interessante, né? Mas é um instrumento, assim, de relevância muito grande para fins de manutenção do patrimônio e para fins de economia tributária, né? Uma vez que, principalmente nos casos de locação, você sai do imposto de renda tributado na pessoa física 27,5%, e passa a ser tributado na pessoa jurídica a alíquota de lucro presumido, que chegaria a 14,5%, mais ou menos. Extremamente atrativo, né? E Outro fora que ponto, no TCMD não há nem transmissão causa-morte e nem doação quando há substituição dos participantes, né? Então, o grande objetivo no ITCMD hoje é esse. Isso é bom lembrar aquilo que nós já falamos. O PLP 67 de 2021, do deputado Ricardo Barros, que é anterior à emenda constitucional, ele está rigorosamente em linha com tudo aquilo que a emenda constitucional trouxe, prevendo a progressividade obrigatória e prevendo, inclusive, o fechamento dessa oportunidade. Ou seja, se existe um momento para se pensar em holding, de repente, talvez também seja esse, né? sim, sim, ele é interessante, em que pese tudo que nós estamos falando em relação às cláusulas de comunicabilidade, reversão e outras mais, elas se aplicam também para o momento em que o patriarca, né,
ele vai fazer a transferência desse patrimônio, mas daí não o patrimônio imóvel, não a matrícula do imóvel, mas ele vai fazer a transferência das cotas ou ações da holding para os herdeiros, né? Quer dizer, os mesmos cuidados, né, e zelo na análise e viabilidade se aplicam, né? A forma que vai fazer a transferência e as cláusulas que gravam a transferência, né? A cláusula de reversão e a cláusula de incomunicabilidade, que são as que eu reputo assim as mais relevantes, sendo a primeira a cláusula de reversão não tão comum ser orientada pelos tabelionatos. Esse é um dos principais problemas. É triste quando você vê, por exemplo, a situação de uma família em que fez um planejamento sucessório de antecipação do patrimônio e aí você observa que não tem a cláusula de reversão e você analisa a situação da família e percebe que na falta do donatário, daquele que recebeu a doação, o patrimônio ele será dividido com o cônjuge. E, nitidamente, em alguns casos, esse não era a vontade do doador e nem sabia o doador que isso poderia acontecer, né? Então, é aquilo, né? É o conceito de planejar em 90% e executar em 10%, né? Para que o planejamento cubra exatamente todos esses pontos aí que nós estamos falando, né? Outro ponto, Gilberto, de extrema relevância que eu queria chamar a atenção aqui é para o reflexo tributário nas doações. Vamos pegar a hipótese de doação, que tem sido as mais comuns, doação de imóveis, que nós começamos a falar, e aí, normalmente, o que as pessoas fazem é a transferência do patrimônio exatamente pelo valor que consta na sua declaração de imposto de renda para não pagar o ganho de capital. E está tudo certo, não tem absolutamente nada de errado nisso, mas pode não ser estratégico olhando sob o ponto de vista da economia tributária. E isso é muito simples de entender, porque a legislação do imposto de renda, ela prevê que o doador faça a transmissão do patrimônio pelo valor que está declarado informado em sua declaração de imposto de renda, ou pelo valor de mercado. A opção do doador, é uma opção dele. Naturalmente, que se o doador percebe que ele vai pagar um ganho de capital para fazer a doação, muitas vezes isso inviabiliza e pode nem ter motivo em fazer isso. Normalmente não tem motivo. Mas tem alguns casos em que estrategicamente é importante analisar e pagar alguma coisa de ganho de capital. Vou te dar um exemplo que seria assim, o máximo do benefício. O patriarca, por exemplo, que tem um imóvel que adquiriu antes de 1969, e que em sua declaração de imposto de renda está informado lá por exemplo, R$ 1.000, e o valor de mercado desse patrimônio, hipoteticamente, 1 bilhão, 10 bilhões, e ele fazer a doação hoje para o filho, ele pode fazer por dois valores. Pelo valor de R$ 1.000 declarado, informado em sua declaração de imposto de renda, ou por, hipoteticamente, 10 milhões. Em qualquer um dos casos, nessa hipótese de aquisição em 1969, ele não paga imposto de renda. Ao passo que, agora, o reflexo para o donatário, para aquele que recebeu a doação, é extremamente relevante. Porque se o donatário receber esse imóvel por R$ 1.000, quando ele for vender, que vale 10 milhões de reais, ele vai pagar um ganho de capital, nesse caso, de 15%, 17,5%, vai se aplicar a tabela do ganho de capital e vai pagar sobre R$ 9.999, ele vai pagar os 15%, até 5 milhões de reais, que é escalonado, e mais os 17,5% sobre o excedente. Na hipótese paralela, se o doador fizer, seguindo o mesmo exemplo, fizer a doação por 10 milhões de reais, que é o valor de mercado, o doador não paga imposto de renda, ele usufrui de um benefício da legislação, e o donatário recebe e declara informa, né, em sua declaração de imposto de renda, o bem pelos 10 milhões de reais. Quando vender o imóvel, não paga absolutamente nada de ganho de capital. Então, veja, essa hipótese, por mais ponta de funil que ela seja, mas ela não é tão difícil de ocorrer, né? Veja-se,
os casos, né, estamos falando aí praticamente 54 anos, né? Então, se você pega os pais aí na faixa dos 70, né, 80 anos, que estão transferindo patrimônio para os seus filhos, é muito fácil identificarmos situações dessa natureza. Mas esse foi o exemplo assim, mais extenso, né, da ponta mais alta do benefício tributário. Esse benefício tributário nós chamamos de redução de ganho de capital, ele é escalonado, então ele pegou um período de escalonamento de redução que foi de 69 a 88, e depois ele tem mais algum benefício de redução que são as chamadas reduções de ganho de capital. Algumas pessoas podem perguntar aqui, né, Ramiro, por que este ano de 69? Princípio da anterioridade, ou seja, e da irretroatividade. A lei mudou naquele período e, por conseguinte, se o patrimônio foi adquirido antes, naturalmente ele não tem essa aplicação, é isso? Não, não, se ele foi adquirido até antes de 1969, 1940 ou qualquer data, ele é Uhum, 100% isento. Se ele foi adquirido entre 69 e 88, ele recebe uma escala de redução de ganho de capital. Se ele perfeito. foi adquirido após 1988, ele tem outra escala de redução de ganho de Entendi. capital. É. Ok, ok. Então, há casos, por exemplo, de patrimônios adquiridos em 1995, mais ou menos, ainda é viável, a depender do objetivo do donatário, daquele que recebe o bem, ainda é viável apurar o ganho de capital na doação e pagar o ganho de capital, para que o donatário, aquele que recebeu, quando efetuar a venda do bem, não pague vamos ficar na alíquota dos 15% do imposto de renda sobre ganho de capital. Porque muito provavelmente o doador, na fase anterior da doação, já pagou um percentual muito menor do que os Uhum, 15%. Essa é a vantagem. E aqui eu estenderia um pouco mais, Gilberto, para dizer que isso também é possível no processo de inventário. No processo de inventário, a regra é a mesma. Quando transferir o patrimônio do espólio, né, para os herdeiros, existe um momento único em que o inventariante, né, que conduz essa divisão de patrimônio, assessorado, obviamente, por seus advogados, ele pode fazer a transferência do patrimônio a valor de mercado. Tem essa possibilidade da legislação também. E ele pode usufruir dos mesmos benefícios que nós estamos falando aqui. Óbvio que isso tem uma legislação específica, estamos falando aqui no macro, exatamente para chamar a atenção, no sentido de que doar um imóvel, ele é simples, e como eu disse no início da nossa fala, ele não tem absolutamente nada errado em fazer a doação pelo valor que está declarado, informado, né, declarado, em sua declaração de imposto de renda. Mas ele pode não ser estratégico doar sem pagar absolutamente nada de imposto de renda. Porque para a geração futura, para aquele que recebeu a doação, pode se tornar um encargo muito elevado no momento da venda, e aí sim ele vai ter uma tributação muito alta do ganho de capital. Então, o melhor, sempre, né, quando se fala em planejamento de sucessão, é fazer essa análise detalhada, imóvel a imóvel, porque, eventualmente, um imóvel tem um benefício que traz a redução do ganho de capital a 100%. Outro pode ter a redução do ganho de capital em 70%, 10%, e alguns, para aquisições mais recentes, por exemplo, não tem a redução de ganho de capital. Então, é vantagem fazer a doação exatamente pelo valor que está na declaração de imposto de renda. E o que muita gente ainda talvez não tenha observado, e você deixou isso muito claro para aqueles que nos assistem, é que, na realidade, falando-se em sucessão, o evento morte determina obrigatoriamente a abertura do inventário, né? Que só não será feito por inventário se todo mundo for maior de idade e se não houver confusão na família, o que geralmente acontece. O que nós estamos sugerindo, e me parece ficar muito claro disso que se está dizendo, normalmente quando ocorre o evento morte, abre-se o inventário, e normalmente nós advogados temos aí a fama de quando ocorre a morte e falamos nesse tema, as pessoas dizem, ó, já vem aí o urubu, né, tentando ganhar. Não, nós sabemos o problema que dá, e boa parte de situações que envolvem transmissão por sucessão acabam se eternizando porque a briga, a família vai crescendo, não existe preocupação, e nunca
se pensa na hipótese de que, quando isso acontece, os sucessores estarem financeiramente preparados para o ônus que essa transmissão impõe. O que você está sugerindo, e acho que com muita maestria, é o óbvio. Vamos pensar em fazer o planejamento em vida, porque aí você distribui a carga. Né? Ou seja, você antecipa o que você teria lá na frente, porque você vai ter de qualquer maneira. Apenas você distribui, você equaliza de tal forma que exista o planejamento. E nós falamos ainda sempre que um planejamento mal feito pode custar muito do patrimônio. E é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. Fora que muitas vezes eles ficam naquela situação de irresolutividade, ou seja, porque está tudo amarrado, existem novos membros na família, não é isso, Ramiro? Perfeito, perfeito. É nessa linha. É. É por isso que o termo já remete a exatamente o que tem que ser feito, né? O planejamento sucessório, né? E quando a gente consegue olhar planejamento sucessório e planejamento tributário, foi os dois temas que nós abordamos aqui nesses minutos de fala, você consegue estratificar o máximo dos benefícios que você tem, né? Porque quando se fala nesse tema, a gente sempre coloca em perspectiva esse ponto. Atender, sim, a necessidade do patriarca, da família, em fazer a transmissão do patrimônio. Às vezes, a transmissão direta do patrimônio, doação direta, por exemplo, de imóveis, ela não é vantajosa. Às vezes, sim, é melhor constituir uma holding de patrimônio e essa holding sempre ter somente patrimônio. E, às vezes, a gente percebe no mercado que as pessoas confundem muito esse conceito. Cria-se uma holding, aí, pendurado nessa holding, coloca participação societária, coloca carro, coloca o imóvel e mistura tudo, né? Então, o conceito da holding, de novo, não tem nada errado, sob o ponto de vista legal, mas não é estratégico, né? Você veja, por exemplo, uma reestruturação, nós chamamos de reestruturação patrimonial, um planejamento patrimonial, dessa forma, em que você constitui holding e pendura nessa holding participações societárias, imóveis, eventualmente o risco, que objetivamente você cria a holding para separar risco e patrimônio. Mas se você coloca a participação societária dessa holding, diretamente você chamou o risco da atividade operacional para a holding, né? Então, como eu falava, né, o termo planejamento já remete a tudo isso, né? É 90% de planejamento, um trabalho dessa natureza, e 10% de execução, né? A execução, ela, de fato, ela é fácil, e da forma que se faça, obviamente bem feito, ela não tem nada errado. Então, fazer a doação, seja de imóvel ou cotas, sem gravar com a cláusula de reversão, comunicabilidade, não há nenhum problema, não há nada errado. Fazer pelo valor que está na declaração de imposto de renda, também não. Mas não é estratégico, pode não ser estratégico para os objetivos da família e pensando em manutenção do patrimônio, né? Porque esse exemplo que eu fiz questão de usar na escala de economia, o melhor benefício, que seria para uma aquisição de 1969, você deixa muito dinheiro na mesa. E aí, em alguns casos, a gente fala de muitos milhões, né, de imposto de renda. Porque a carga tributária que nos impõe, ela é pesada, né? E, de novo, não há absolutamente nada de ilegal nisso. Só que para aqueles que conhecem, ou são assessorados por alguém que conhece, ele consegue capturar essa economia tributária, né? E aquele que não vai em busca, ou, infelizmente, às vezes é mal assessorado, ele não consegue capturar esse benefício, seja de proteção do patrimônio para a família, ou seja, no objetivo de capturar uma economia tributária em um planejamento dessa natureza, né? E é importante aqui, né, Ramiro, desmistificar o excesso de sensibilidade e suscetibilidade que as famílias têm quando nós tratamos esse tema. Porque o óbito, ele é um evento previsível para todos nós. Ou seja, vai acontecer a sucessão familiar em algum momento. Então, é importante que você faça a peregrinação por todos esses passos para que, quando ele acontecer, a situação já esteja mais resolvida, não é isso? Sim, sim, sim. Nós tivemos caso em nosso escritório que nós analisamos planejamentos sucessórios e naquele ato a conclusão que nós chegamos era, nesse momento eu não preciso fazer nada. Por exemplo, você pega o patriarca que tem um imóvel adquirido lá em 1969. Eventualmente, transferindo esse imóvel para a holding a valor de mercado, ele pode não ser estratégico em um momento de valorização de imóveis, né?
Então, se eu pensar, olhando para o crescimento do mercado imobiliário em todas as cidades do Brasil em geral, um patrimônio dessa característica que eu te falei, feito há 10 anos atrás, muito dinheiro ficou na mesa, né? Se o patrimônio ainda estiver dentro de uma holding, por exemplo. Porque a partir do momento que você transfere o patrimônio para a holding, e aí nós teríamos, em um momento oportuno, nós podemos tratar especificamente da holding, sua utilização e os reflexos, mas a forma de você levar para a holding, onde você classifica contabilmente o imóvel na holding, tem muito reflexo na hora da venda, por exemplo. Então, eu posso classificar o imóvel como um estoque ou posso classificá-lo como um ativo imobilizado. E a classificação de um ou outro vai refletir a forma que eu devo tributar no momento da venda desse imóvel dentro da holding. Então, embora pareçam assim, e de fato são pequenos detalhes, mas que podem trazer resultados muito relevantes, né? E o importante, né, Ramiro, é que quem nos assiste entenda. Isso aqui não é uma receita de bolo. Olha quantas variantes você apresentou dentro de uma mesma circunstância. O que nós chamamos a atenção, procure um especialista, procure alguém que possa te auxiliar. O pessoal ali da região de Cascavel, em torno, está muito bem assistida por vocês, como aqui em Curitiba também nós temos essa condição de fazê-lo, mas é importante que todos entendam que, na realidade, tem que se começar a fazer um olhar diferente. E o que que propiciou isso? A mudança constitucional, que prevê a obrigatoriedade, né, na tributação, e a progressividade significa dizer que ele vai ser escalonado conforme o valor do imóvel. Então, aqueles que estão pensando por conta do ITCMD, devem fazê-lo antes da lei. Repito, ainda não tem projeto de lei aqui, mas no Estado, mas ele deve ser sancionado ainda este ano, porque isso é muito rápido para ser transformado em lei no âmbito da Assembleia, né? Até porque o governo do Estado detém o controle da maioria da Assembleia, mas é fundamental que todo mundo entenda que o problema não se limita a TCMD. TCMD é apenas aquilo que nos chama a atenção mais assim, a grosso modo. E você, na realidade, tem a questão do imposto de renda, que foi o que você nos trouxe. Eu não sei se tem alguma dica a mais que você queira nos dar, porque no final eu vou fazer um pedido para que todos aqueles que nos assistem, né, curtam, compartilhem e comentem essas nossas observações, porque olha quanta informação útil você nos trouxe. É. A dica que eu gostaria de compartilhar é nesse sentido, Gilberto. Ao fazer um movimento desse, pesquise, consulte um especialista, advogado, contador, são pessoas, são profissionais da área que quando fazem esse tipo de procedimento, normalmente conhecem esses detalhes. E normalmente quem conhece é quem está na área. Então, isso só se faz uma vez, né? Planejamento sucessório que a gente sempre fala, você faz uma vez. E por isso o meu conceito, eu gosto de ser repetitivo no tema 90% de planejamento, 80, 90% de planejamento, 10, 20% de execução. É um tema assim que traz muita segurança para o nosso cliente, enfim, para aquele que está fazendo, encarando esse momento de transferência de patrimônio, né? É uma vez que se faz, e tem que fazer bem feito, né? Então, buscar a fonte de consulta, conversar com profissionais, às vezes fazer o investimento de contratar um profissional que oriente a pessoa, mesmo que seja um único imóvel, mas não tem patrimônio grande ou pequeno, né? Se a pessoa tem um imóvel, é o grande patrimônio, porque é o patrimônio que a pessoa às vezes levou uma geração para conquistar aquele patrimônio e muito zelo, muito cuidado, ele está transferindo esse patrimônio para os seus herdeiros e estratificar o melhor e a forma mais segura de fazer isso é um dever quando ele procura um profissional para assessorá-lo, né? E você usou uma expressão muito feliz aqui, investimento, né? Ou seja, faça um estudo de caso, do seu caso, para ver realmente como isso funcionaria. Você tem como projetar muitas vezes como será, não é isso? E é fundamental que isso tenha. E olha, a dica que eu queria dar já, começando a terminar esse nosso feliz encontro aqui, né, Ramiro? Primeiro é repetir o pedido, né, do triplo C. Curta, você tem embaixo aqui o linkzinho do like, porque nós trabalhamos aí com a reverberação da informação, então os algoritmos precisam deste linkzinho aí que você faz no like, o positivinho, o joinha. Também
Comente se você desejar, embaixo ali no YouTube, você vai ver, tem um espaço para comentar. Ou, se preferir, o Ramiro pode nos auxiliar, claro, em orientações básicas aí. Nós temos um e-mail, que é o momentoconsult@consult.com.br, onde nós criamos aí algumas sugestões de pauta, respondemos algumas indagações, ou até, como já aconteceu, viu, Ramiro? Trazemos aí temas para as futuras gravações de assuntos que são do interesse geral. Então fica aqui o convite para curtir, compartilhar e comentar, e, se precisar, fazer o uso aí do nosso Momento Consulte. Dito isso, meu mais sincero agradecimento a você, meu querido. Oxalá possamos aí, em próximas oportunidades, trazer novos temas. Veja, você já levantou aí a baila para a questão envolvendo a holding, né? A diferença de uma holding empresarial e uma holding familiar, eventualmente são temas aí que são de interesse geral. De resto, obrigado pela dica, né? Aqueles que nos assistem, fiquem à vontade para nos procurar, nós estamos aí à disposição, tanto no nosso escritório em Cascavel, como aqui em Curitiba, temos em Sinop, lá no Mato Grosso, atualmente, e também lá em Porto Alegre. E aqui fica o nosso abraço de solidariedade aos gaúchos, né, em função do momento que vive, e oxalá, em próximas oportunidades, vamos trazer o nosso pessoal lá de Porto Alegre. Não é isso? Gente, um abraço, até a próxima. Um abraço a todos.